Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Você que vai assistir. Não sei qual o turno que você vai ter a honra, para mim, lógico, de assistir esta live. Eu quero aproveitar esses minutos, estava aqui estudando, botando colocar em dias aqui minhas aulas, mas veio por um momento algumas indagações na minha mente, porque hoje o ser humano sofre depressões, crise de pânico, de ansiedade, ao ponto de levar ao suicídio ou outras coisas mais. O que é que tem levado o ser humano a essas crises que não marcam horas, tempo, mas chegam em nossas vidas? E eu aqui pensando, estudando, não sei como é que eu faço aqui estudando minhas aulas e ao mesmo tempo aqui também fazendo aqui as indagações e tentando aqui responder para você, para mim e para a sociedade hoje, que está tão realmente sofrendo de uma forma terrível a questão da crise psicológica. Paulo, escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz que o homem, ele é corpo, alma e espírito. Quer dizer, o homem, ele tenta satisfazer o seu corpo, a sua alma, mas não tem assim atentado para o seu espírito. Dentro dessa tricotomia harmoniosa que foi permitida por Deus ao ser humano, o homem satisfaz com prazeres terrenos, o homem satisfaz com os prazeres das emoções, mas há uma falta, há uma interrogação muito grande, muito forte na vida do ser humano, que eu acredito que tem levado muitas pessoas a gerar crises. Eu aqui tentando responder esses questionamentos, me veio assim na minha mente uma igreja lá nos finais dos livros da Bíblia. Lá no livro do Apocalipse aparece uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. A igreja com uma porta fechada. Nós percebemos, meus queridos amigos e amigas, pessoas simpatizantes de uma fé cristã, que é como eu disse, o ser humano abre portas que para eles parecem lindas, parecem maravilhosas, mas segundo a Bíblia diz que no fim é destruição, ruína, fracasso. O homem ou a mulher tenta satisfazer o seu ego, tenta satisfazer os seus prazeres, o seu hedonismo, mas o ser humano tem esquecido de uma outra realidade que chama-se uma realidade espiritual. E agora eu quero me apegar um pouquinho aqui da história da igreja de Laodiceia. É como eu vejo muitas pessoas cristãs que estão vivendo numa igreja, estão vivendo o seu dia a dia, estão vivendo os seus momentos esses de crises, de insatisfações, de dúvidas, de incertezas e de muitos problemas. Eu observo que a igreja
de Laodiceia, segundo a história, diz que era uma igreja que tinha uma grande riqueza. Não precisava da ajuda do tesouro romano. Então, o que nós podemos entender? Quando fora em parte, ela foi destruída, né? Ela foi destruída por um terremoto cerca do ano 60 da nossa era. Era a principal cidade dessa região. Ali se encontrava nada menos de 3 estradas romanas, e todas, né, tornando-se uma grande cidade, uma cidade muito importante. Tal cidade facilmente se deixava ou se deixaria dominar pela letargia, né, de uma certa complacência, né, e satisfação própria. Este espírito que imperava na cidade e se faria sentir dentro da igreja. Olha o que é que o texto diz para nós. Quero mandar aqui um abraço e uma paz do Senhor ao nosso pastor Hélio Lima, né, lá de Gruaíras. Um grande abraço, que Deus te abençoe, meu querido. Olha o que acontece com esta igreja de Laodiceia. Permita eu ler para você o texto bíblico. Olha o que ela diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz Amém. Né? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa da parte de Deus. Deixa eu aqui organizar aqui o meu momento aqui com vocês, para não impedir aqui a minha leitura. Olha o que aqui diz. A estas coisas diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio. Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observamos uma identificação forte de Deus. O que nós percebemos hoje dentro da psicologia, a perda da identidade moral, espiritual, ética do ser humano. E observamos aqui dentro da igreja de Laodiceia, se nós olharmos dentro da esfera secular, da história, nós percebemos que esta igreja, ela é identificada no tempo da nossa era. O ser humano tem perdido a sua identidade, o ser humano tem perdido a sua ética, a sua moral. E Cristo começa agora a trazer uma conscientização. Ele começa a dizer, se identificar. Cristo, ele diz, o Amém
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha, e tudo isso evidencia uma declaração da essência da sua glória. O ser humano precisa voltar à sua essência. Ele precisa compreender a essência da sua chamada, da sua convicção, do seu propósito, do seu nascimento. A Laodiceia é um exemplo de abjeto colapso. Ele se dirige como aquele que não conhece queda e nem derrota. A palavra amém veio sem tradução do hebraico ou do grego para o nosso português. Seu significado original traz a ideia de cuidar, de edificar, o sentido derivado, aleluia, que chega até nós. Olha, observe aqui o texto. Traz a ideia de alguma coisa que é firmada, alguma coisa positiva. Aqui nessa passagem indica estabilidade. O que acontece hoje dentro da sociedade odiena? A perca dessa estabilidade. E a palavra de Deus, ela nos traz a voltar a essa estabilidade emocional, psíquica, ética, a moral. É por isso que ele começa a tratar para esta igreja. Quando se fala de igreja, não está falando de um rótulo denominacional. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. A igreja de Laodiceia existia? Sim. Ela vivia uns sintomas? Sim. Mas esses sintomas que estavam acontecendo naquela época, percebe-se que estes sintomas estão acontecendo também no dia de hoje. E nós, como cidadãos, nós precisamos reter estas verdades. E é importante que ainda ele está aqui afirmando, e Paulo, ele escreve à igreja de Colossenses, quando diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas nele foram criadas, todas as coisas, sim, todas as coisas foram criadas por ele, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Por que hoje está acontecendo essas crises? É a perda da identidade, é a perda da ética, é a perda da moral. Resumindo, é o pecado proliferando, degenerando a imagem perfeita do qual Deus criou cada um de nós. Eu vejo estas cartas como um desejo de Deus para que o ser humano volte ao seu princípio, volte a ser aquilo como foi criado dentro do plano original. É por isso que aparece aqui as queixas e os conselhos divinos para nós. A queixa de Cristo diz respeito à letargia espiritual desta igreja. O que é uma letargia? É o aspecto frio, climático, que ela não se decidiu o que ela queria ser. Ela fechou a porta do seu coração para as coisas espirituais. Para ela está tudo bem. Um defunto dentro de sua casa, mas ela diz: está tudo bem. Eu quero dizer nesta manhã a importância das nossas decisões. Observe que isso não é nem fria, tudo é nem quente. Aqui ele mostra que deve haver um zelo de nossa parte, para nós tomarmos uma postura e uma atitude sincera diante do nosso Criador.
Mas ele diz: tu és morna, trépida, tépida. Viajantes que passavam pela cidade descobriram perto de Hierápolis lindos mananciais. Às vezes esses viajantes cansados e sedentos paravam para matar a sede, mas viram que as águas eram tépidas, era mineral. Talvez nada naquela hora lhe fosse pior. O Senhor expressa a mesma insatisfação para com esta igreja morna. Ele diz: vou vomitar da minha boca. É mais fácil lidar com uma igreja fria do que com uma igreja morna. Repugna ao nosso Senhor Jesus Cristo uma igreja sem nenhum entusiasmo. Você já sentiu isso? Você já viu isso? Você já se tocou por isso? Uma igreja sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma motivação, uma igreja morna. Está na hora, não é isso, Marco de Paula, Pedro Duarte, pessoas que nos estão honrando aí com a sua presença? Valeu, muito obrigado. Deus, ele expressa aqui a sua insatisfação. O Senhor vê assim, falta de entusiasmo, falta de motivação, que não sente a urgência do trabalho, que não tem nenhuma paixão, nenhum amor. Aleluia. O conselho e as queixas estão misturadas aqui nos versículos 17 e 18. Reflete aqui o fundo comercial da cidade. Esta se dedicava ao comércio de 3 coisas essenciais, conforme é citado aqui. É o estrabão. O Senhor faz uso das 3 para ilustrar a atitude da igreja. Primeiro, era um centro bancário da região. Enormes fortunas estavam ali reunidas naquela cidade. Assim, seus habitantes eram arrogantes, orgulhosos, independentes. Diziam: temos muito ouro, não precisamos de ajuda de ninguém. Você já viu pessoas com esse pensamento, com essa filosofia? Era isso que sentiam, e disso se blasfemavam. Agora a testemunha fiel e verdadeira diz: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre? Sim, aquela cidade possuía muitas riquezas materiais, mas espiritualmente estavam quebradas. Aí onde veio aqui é meus pensamentos, eu aqui estudando aqui minhas aulas, e algo me incomodou a trazer esta reflexão para você. O que está faltando hoje na sociedade? O que está faltando hoje dentro da família? Está faltando preencher um espaço que é muito importante dentro da tua vida, dentro do teu lar, dentro da sociedade, dentro do meio do qual tu convive. A falta do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A ausência de Deus na nossa vida, dentro da nossa tricotomia perfeita, o que acontece? A satisfação das coisas materiais, há uma satisfação dos nossos
prazeres psicológicos, mas dentro do nosso campo espiritual está um vazio. Precisa ser preenchido, e só quem pode preencher é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. É como diz, eles possuíam riquezas, mas estavam quebrados espiritualmente. Estavam na miséria, riqueza de nada. Eram tão mornos e tão cegos que não viam isso. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente? O inimigo de nossas almas enganando, deturpando as suas identidades, os seus princípios, as suas morais, o seu moral, a sua ética. E achando o ser humano que está tudo bem. Mas segundo a palavra de Deus, és o miserável, pobre, cego e nu. Assim diz o Senhor, Ele aconselha aqui que Ele venha e dele recebam as verdadeiras riquezas espirituais, para que realmente sejam ricos. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Uma pessoa pode possuir toda a riqueza deste mundo e ser um indivíduo paupérrimo, como também pode não possuir nenhuma riqueza material e ser muito rico. Depende só de ver qual é o conceito que tal pessoa tem de riqueza. Segunda coisa que eu aprendo com Laodiceia, que grande negócio de Laodiceia era o seu comércio de lã escura, vendendo lã. Produziam-se ali uma lã escura, acetinada, com a qual confeccionava lindos vestidos, procurados por gente de todas as nações. Aí Cristo diz, apesar disso, estás nu. Precisas vir a mim e comprar de mim, que realmente cubras a tua nudez diante de Deus. As roupagens que eles usavam de orgulhosa, de autossuficiência, não os cobriam das vistas de Deus, como os que cobriam os olhares humanos. Aquilo a que eles chamavam de vestido só servia para deixá-los nus diante da vista de Deus. O terceiro negócio que aquela cidade tinha era a preparação de um unguento, usado como um bálsamo para os olhos. Olha aqui a realidade daquela cidade, que talvez seja uma realidade do qual você esteja passando. Havia naquela cidade um laboratório que o tornava a cidade como centro terapêutico. Viajantes que ali aportavam após estafantes caminhadas pelos areais e pelos inclementes sol do deserto, com seus olhos congestionados, encontravam naquela cidade o guento, o suspirado alívio. Mas há um conselho divino: és cego e não sabes. Aí ele diz, vem a mim, te darei um colírio espiritual, para que possas realmente ver. Cristo possui tudo aquilo de que a igreja está tristemente necessitada. E Ele está pronto a dar, caso eles queiram. Você quer? Eu quero? A verdadeira riqueza,
o verdadeiro vestido, a verdadeira visão. Ele não força a situação, ele não obriga a receber isso, uma vez que não queiram. Se você não quer, ele não te dá. Mas se você quiser, ele com certeza vai te dar nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Ele não os forçará a receber essas riquezas, mas porque os ama, reprovará, castigará a todos. Cristo nos ama. Por isso que a sua queixa se faz nesse tom de piedade e de compaixão. Ele costuma castigar porque ama. Ele ama cada um de nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante, diz que todo filho de Deus é punido quando se rebela e peca. Portanto, ele os aconselha para que abandonem a letargia e aplique o zelo, o entusiasmo e se encham de calor espiritual. Mas não pode ficar na mornidão. Aleluia. Existe sim uma promessa. A igreja de Laodiceia tinha tudo, menos Cristo. Ele permanecia do lado de fora, batendo a porta, pedindo entrada. Se alguém atendesse, abrisse a porta, porque a porta está fechada. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja de porta fechada, não abre a porta do seu coração para que o Espírito Santo entre, faça-se moradia. Seja bem-vinda, Elza Melo. Precisamos abrir a porta. Ele está batendo a porta do teu coração. Portas fechadas. Por isso que a letargia está envolvendo a tua vida. A igreja precisa começar a sua obra, A igreja precisa tomar uma atitude. Porque ele diz: ao que vencer o espírito de letargia e se entusiasmar pela causa de Deus, ele promete glória e amizade, apesar e assentar-se no trono como Cristo sentou, assim como ele se assentou-se. Mas temos que vencer os obstáculos que estão diante de nós. Nós temos que vencer essas barreiras que estão nos impedindo de caminhar, de ficar na letargia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Já tem muita gente, vá compartilhando essa live aí, em nome de Jesus, que chegue a muitos ouvidos e a muitos corações que estão precisando ouvir, que precisam sair da letargia. Deus, ele quer enriquecer a tua vida, ele quer enriquecer o teu corpo, a tua alma, mas também principalmente o teu espírito. Ele precisa completar o todo em tua vida. Então é importante nós vivenciarmos estas verdadeiras riquezas que estão amontoadas aos nossos pés, mas a nossa cegueira não está conseguindo ver, a nossa mornidão não está permitindo se abaixar, tomar um movimento e se apegar, a segurar dessas riquezas. Ele está fazendo promessa para você nesta manhã. Ao que vencer, meu desejo, o desejo principalmente dele, é que você vença. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Suas verdades devem ser sentidas e praticadas. Onde quer que lutem as igrejas odianas, coisas semelhantes, condições,
É por isso que vai além. Quantas e quantas riquezas ou igrejas apresentam as mesmas condições, fraquezas, necessidades. O brado de alerta contra a apatia espiritual ainda está ecoando em toda parte. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um abraço ao presbítero Dionélio, mais um grande amigo aí nos dando a honra, né? Que Deus o abençoe, como sempre tem abençoado esta vida. Que Deus te dê muita vitória. Seja também esta porta-voz, eu sei que você é, da palavra de Deus. Estamos na hora. Observe que Laodiceia é uma igreja já dos finais dos tempos. Estes sintomas são reais em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nossa família. O ser humano precisa voltar ao primeiro amor. O homem e a mulher precisam compreender que o plano de Deus, o projeto de Deus, é voltar ao seu Criador. Nós somos espirituais e a necessidade do seu retorno a Deus requer essa atitude. Nós podemos perceber hoje as crises fortes, psicológicas, onde a frieza, o desânimo, tudo isto tem tomado conta de nossas vidas. O desespero, a solidão, tudo isto está na hora. Volta ao primeiro amor. É igual aquele louvor, eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero e eu preciso me reconstruir. É hora, é momento de nós voltarmos ao primeiro amor. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado aos meus amigos, às minhas amigas, que sempre nos honram, nos prestigiam. Quando faço uma live, eles estão sempre nos assistindo. Que Deus abençoe o Dionélio, a Elza, né? E os outros meninos aí, abençoado, Pedro, o Hélio, valeu. Compartilha esta live aí, tá bom? Obrigado de coração e um ótimo dia para vocês. Agora relaxei, porque algo estava me tocando. Algo estava me dizendo, tá na hora de você falar. E eu falei, vou voltar aos meus estudos de novo. Preciso, estou muito atrasado aqui nos estudos e eu tenho que colocar ele em dias. Obrigado mesmo de coração, valeu, a paz do Senhor, fica com Deus.